Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Estamos aqui para finalizar o capítulo 16, o livro de Marcos, capítulo 16. Já pegou sua Bíblia para a gente ler juntos esse capítulo maravilhoso? Nós lemos no capítulo 5 sobre a crucificação, nós lemos sobre a morte do nosso amado, a morte do nosso Senhor. Então, hoje, capítulo 16 fala da ressurreição. Gente, mistérios, né? As promessas do Senhor se cumpriu. O Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Né? Isaías profetizou: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e cumpriu. Jesus nasceu. E também Isaías falou, profetizou: olha, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Onde? Lá na cruz. E ele morreu. E agora nós vamos ler a ressurreição. Versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Olha que mulheres corajosas, mulheres com propósito, compraram aroma para ir embalsamar o nosso mestre. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui, vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. É porque ainda eles não tinham entendido, né? Aí agora que viu o nosso mestre ressuscitado. Deixa eu continuar, depois eu... Aqui nesse capítulo, Jesus, ele é o alvo de demonstração do profundo amor. Nós vemos que Jesus surpreende os seus seguidores em todos os detalhes. Nós vamos ver que Jesus é anunciado ressurreto por um anjo. Jesus aparece para Maria Madalena, que nós vamos ler agora. Jesus aparece aos 2 discípulos. Jesus aparece aos 11 discípulos e ordena a evangelização. Jesus é recebido em glória e coopera com os discípulos da evangelização. Então, essa demonstração de amor, né, durante todo o sábado, Jesus esteve sepultado. Ele morreu na sexta-feira, né? Quando contamos a tarde, noite de sexta-feira e a madrugada de sexta para sábado. Todo sábado e ainda a madrugada de sábado para domingo. Então, de fato, Jesus esteve sepultado durante 3 dias. Sexta-noite, o sábado o dia inteiro e domingo pela manhã. E então, no alvorecer de domingo, Jesus ressuscitou. Graças a Deus. Glória a Deus por esse único maravilhoso milagre. No verso 1, em meio à narrativa da ressurreição de Cristo, encontramos o relato da profunda demonstração do amor dele por parte das mulheres, as suas seguidoras. Tendo presenciado a crucificação, acompanharam também todos os detalhes do sepultamento. Nós vimos que elas estavam lá. Elas estavam lá contemplando o Senhor Jesus naquela crucificação, que elas batiam no peito e choravam, mas elas foram lá para ungir o corpo do Senhor, para embalsamar. Além de outras, algumas delas foram mencionadas por nomes pelos 3 evangelistas, né, que é Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e de Salomé, e de José, Salomé, que era mulher de Zebedeu, Maria, mãe de Jesus, e a irmã dela, Salomé era irmã de Maria, a mulher de Clopas, mãe de Tiago, o menor. E Maria Madalena, o propósito dessas mulheres era embalsamar o corpo do nosso mestre. Era o propósito delas, conforme no versículo 2 que nós lemos. Gente, o sol nem tinha nascido direito, né? Elas já foram bem, ainda estava escuro ainda, lá para o sepulcro.
Como nos dias de hoje, quando levamos flores para homenagear os mortos, hoje muitas pessoas levam flores, né? Elas levaram os aromas para homenagear o nosso Jesus. Elas levaram aromas para embalsamar. Que dedicação, que amor essas mulheres tinham por Jesus. Será que temos a mesma dedicação por ele? Será que nós estamos tendo essa dedicação como elas? E olha que hoje não precisamos ir no sepulcro, não. Hoje não, porque lá o nosso mestre não está lá mais. Será que nós estamos dedicando, como essas mulheres, o propósito nosso? O que nós estamos fazendo? Aí agora vem aqui a continuação, versículo 9. Havendo ele ressuscitado, de manhãzinha cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciado àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ela vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam no caminho do campo, para o campo. E indo eles anunciar aos demais, mas também estes 2, eles não deram crédito. Eles também não deram crédito a esses 2. Então, Maria Madalena, ela viu e correu e anunciou. No outro evangelho, nós vimos que Pedro e João foi correndo no sepulcro. João, ele conta, como João era mais novo, ele chegou primeiro, e ele ficou sentado do lado de fora, não teve coragem de entrar. Pedrão chegou depois, sempre, né? Pedro para frente, ele entrou e viu que realmente o nosso mestre não estava lá. Aí Lucas já conta desses 2 homens que estavam no caminho de Emaús, que aqui ele conta. Marcos não conta detalhado. Lucas, ele já conta detalhado que os 2 estavam no caminho de Emaús, andando triste, cabisbaixo, aí Jesus conversando com eles, e eles não reconheceram Jesus, e ele falando assim, você não sabe o que está acontecendo aqui? Jesus, a quem nós achávamos que era o Messias, ele morreu. Aí Jesus, com aquela conversa com eles, e eles, sem reconhecer, quando eles entraram, eles falaram com ele, entra, fica conosco. E Jesus entrou. E no partir do pão, quando ele deu graças, eles reconheceram, mas Jesus, já não estava mais lá. Então eles voltaram correndo para Jerusalém, fizeram uma caminhada longa, mas quando eles descobriram e falaram um para o outro depois, não ardia em nosso coração quando ele falava? Queimava em nosso peito, e quantas vezes a gente lê aqui a palavra, o nosso coração queima, porque a palavra, ela é vida, ela é viva, ela traz transformação, e é isso, quando nós lemos, o nosso coração, ele queima, ele até dispara, arrepia. Por quê? Porque ela é vida. E é isso que aqueles discípulos sentiram. Eles voltaram correndo para Jerusalém e falaram também, nós encontramos com o mestre. E algumas pessoas ainda não deram crédito. E agora, Jesus, ele encontra com os discípulos, né? E versículo 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11 apóstolos e discípulos, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Ou seja, eles não deram crédito a Maria Madalena, não deram crédito a esses 2 discípulos. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expilarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E impuseram-lhe as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aqui é uma ordenança de Jesus. Jesus, ele nos ordenou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele nos ordenou, ide, ide, ide. E quem crê e for batizado será salvo. Aqui, gente, o pastor Lucinei até pregou sexta-feira e ele falou sobre o Sermão do Monte. E ele falou também sobre quem crer.
Quando você crê, não é simplesmente você falar com a sua boca, eu creio em Jesus, então eu estou salvo, aleluia, glória a Deus. Crer. Quando você crê de verdade, a palavra do Senhor nos fala que nós cremos em todos os ensinamentos. Nós cremos nos princípios e nós obedecermos os princípios. Crê no Senhor Jesus e será salvo, ou seja, obedeça os mandamentos, obedeça os princípios que Jesus ensinou. Crer no Senhor Jesus não é simplesmente eu confessar com minha boca, eu confesso. Eu creio em Jesus, eu recebo Jesus, mas o que eu vou fazer agora? Obedecer os princípios e os mandamentos. Obedecer os princípios e o mandamento. Obedecer a palavra do Senhor. É ir contra a mão deste mundo. Que a palavra do Senhor fala o quê? Amar os vossos inimigos. O que o mundo fala? Totalmente diferente. E para nós amarmos os nossos inimigos, vai acontecer de pessoas levantar contra você, levantar contra mim. E o Senhor fala, orai por quem vos persegue, para nós dedicarmos a nossa vida em oração por aqueles que nos perseguem, vai levantar pessoas para nos perseguir. O que aconteceu com o nosso Jesus? Levantou pessoas para persegui-lo. E o entregou naquela cruz. Jesus não falou. Jesus falou, olha, ninguém toma minha vida, eu mesmo dou. Mas ali, pessoas cuspiram nele, zombaram dele, pessoas riram dele, batia nele, falava assim, não fala quem te bateu, tu não és o mestre? Tu não és o profeta? Mas Jesus em silêncio. Depois, sofrendo, para falar, ele ainda orou, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. E é isso que o Senhor Jesus ensinou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Alguém pregou para você, alguém pregou para mim. E nós cremos. E nós fomos salvos. Mas os salvos, o que faz? Ele obedece os mandamentos do Senhor. Afasta do mal, afasta do pecado. O salmista, ele falou, pratica o bem e não o mal. Procure a paz, dedique até encontrar. O salmista escreveu. Então, é nós fazermos o bem e apartar do mal. Crer no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus é acreditar na palavra dele, é obedecer os princípios, os ensinamentos dele. Existem princípios que nós só vamos conseguir viver diante das diversidades e diante das dores. Mas mesmo assim, vamos obedecer os mandamentos do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Vamos finalizar aqui, de fato, versículo 19. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Ou seja, às vezes a gente quer sinal. Deus, me dá um sinal. Me dá um sinal. Mas para ter sinal, é necessário obedecer os mandamentos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Olha, esses sinais acompanharão aqueles que crer. Os sinais vão acompanhar aqueles que crê e obedecem à palavra do Senhor. Se nós não formos pregar a palavra do Senhor, os sinais não virão. Está vendo que um versículo complementa o outro? E depois eles viram Jesus subindo. Eles viram. E outro evangelho fala que o anjo falou, né? Esse que subiu, ele vai descer para buscar a sua igreja. E é nessa promessa que nós acreditamos. Eu acredito nessa palavra. Eu acredito que vai cumprir. Não cumpriu o nascimento dele? Não cumpriu a morte e a ressurreição? Então vai cumprir essa palavra que um dia ele vai voltar para nos buscar. E nós vamos sentar à mesa com o Senhor Jesus. O próprio Cristo vai nos servir a ceia. Olha que maravilha! O próprio Cristo vai nos servir, o próprio Cristo vai nos receber, vai falar assim, olha, Pai, vinde bendito de meu Pai, essa daqui
Essa daqui que ouviu, obedeceu, te apresento, te entrego, pai, essa minha filha, a tua filha, eu te entrego. Hoje. Então, para nós ouvirmos isso, vamos permanecer firme. Vamos permanecer firme, obedecendo os princípios. Não vamos negociar os princípios. Não vamos negociar os valores que está de acordo com a palavra de Deus. Não vamos negociar. Aquilo que é pecado, vamos afastar do mal, afastar do pecado e com a graça de Deus, vamos permanecer firme até o fim. Em nome de Jesus, finalizamos o capítulo 16 de Marcos, mais um livro. Então, olha, vamos celebrar. Sempre é uma conquista nós começarmos a ler e finalizar. Quem está lendo a Bíblia toda, estamos em Crônicas, né? São muitos nomes, mas vale a pena, continue, não desanima. E nós vemos como que Deus é maravilhoso, Deus levantou tantos homens, tantos profetas, para que depois, né, a palavra dele chegasse também até nós. Que Jesus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus.